Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Missão Desenvolvimento. Eu sou o Paulo Gala e vou estar com vocês aqui para discutir esse tema do desenvolvimento econômico, mas fazer uma discussão da perspectiva de uma missão, né? A gente quer destacar que o desenvolvimento econômico, não só econômico estrito sensu, mas social, tendo em vista questões ambientais, questões de desigualdade, no sentido mais amplo do termo de desenvolvimento, né? Requer muito mais do que uma simples ação do mercado, por assim dizer. Essa é uma perspectiva que a gente vai colocar também no programa. Na verdade, é uma missão mesmo que envolve a sociedade como um todo, né? Então, essa iniciativa desse podcast partiu dos funcionários do BNDES, da AF, da Associação de Funcionários do BNDES, e eu fiquei muito honrado com o convite de poder participar desse programa, fazer a apresentação, no intuito de debater esse tema de desenvolvimento econômico, que é um tema tão fundamental para todos nós no Brasil. Então, a ideia do programa será discutir Brasil, será discutir também América Latina e mundo, né? Não dá para a gente pensar o desenvolvimento econômico brasileiro fora do contexto latino-americano e fora do contexto mundial. Então, essa é uma primeira perspectiva que a gente traz. E a segunda perspectiva da importância da ação do Estado articulando a iniciativa privada, ou seja, pensando o Estado como um facilitador de desenvolvimento econômico, como um mecanismo, como uma força necessária para que essa missão do desenvolvimento seja bem sucedida. Importante lembrar que no mundo todo essa visão tem ganhado força. Se a gente olhar recentemente a eleição agora do Biden, o que os asiáticos têm feito com China, com Coreia, a própria resposta dos europeus. Então, a ideia de que o Estado é um articulador essencial do desenvolvimento econômico, que é uma ideia, obviamente, antiga, já que os economistas conhecem, volta agora com muita força. Então, a perspectiva fundamental do nosso podcast será discutir desenvolvimento econômico dessa perspectiva, né? E para fazer essa conversa aqui com a gente hoje, a gente trouxe o Arthur Koblitz e o Paulo Faveret. O Arthur é um grande conhecedor dos temas do desenvolvimento econômico, fez mestrado, doutorado na UFRJ, foi orientado pelo querido Mário Poças, um dos grandes conhecedores, não só do tema desenvolvimento econômico, mas da economia, né? Um dos grandes pensadores de economia no Brasil. O Arthur também é presidente da Associação dos Funcionários do BNDES. E o Paulo Faveret também tem mestrado pela UFRJ, né? Também um grande conhecedor do tema do desenvolvimento, e ocupou vários cargos no BNDES, no BID, além de ter dado aulas na PUC, no IBMEC, na FGV, na Cândido Mendes, também um super especialista em desenvolvimento econômico, com conhecimento não só teórico, né, de academia, mas também com conhecimento prático da gestão das políticas públicas, né? Então, para a gente começar essa série de podcasts com o Arthur e com o Paulo, realmente é uma grande honra e um grande prazer. Então, com isso eu passo a palavra para o Arthur, para ele também dar as boas-vindas para todos. Bom, Paulo, obrigado. Essa iniciativa de promover assim, um programa para discutir desenvolvimento econômico, né, é uma ideia da Associação de Funcionários do BNDES, né, porque a gente sente uma falta desse debate, né? O debate é um debate verdadeiro, um debate que pense em questões estratégicas de longo prazo para o país, né? Faz tempo que a gente não vê no debate público o tema de projeto nacional, e tem anos que o Brasil perdeu o rumo do desenvolvimento econômico, né? É uma coisa que a gente pode comparar, a gente vai falar mais sobre isso, se não nesse programa, em outros, né? Esse paralelo de Brasil e China, né? Enquanto nos últimos 40 anos a China despontou como uma economia que não para de crescer, se desenvolver, se tornar uma potência, o Brasil tem dificuldade de reencontrar o seu rumo, depois de 30 anos, naquela arrancada dos anos 50, dos anos 80, de um país, uma economia muito dinâmica. A gente teve alguns momentos, alguns movimentos em direção a uma linha de desenvolvimento, mas isso não se mostrou sustentável. A atuação do BNDES depende desse debate, depende dessa discussão, depende desse caldo cultural, né? Vou falar mais sobre isso depois, na frente. Então, eu queria esclarecer que essa é uma iniciativa dos funcionários do BNDES para promover um debate que é importante para o Brasil. Não, a nossa ideia não é que esse programa seja um programa voltado para as questões dos empregados do BNDES, nossos problemas corporativos, nossas questões de carreira, nossas reivindicações. Nenhum programa é para discutir estritamente o BNDES. Esse é um programa para discutir o tema do desenvolvimento. A gente espera que, ao discutir o desenvolvimento, intervenções críticas, intervenções que lembrem
a importância do BNDES em vários momentos históricos, ou a atuação atual do BNDES, apareçam no programa. Isso é normal que isso aconteça. Mas esse não é um programa voltado para examinar o BNDES, nem muito menos para examinar as questões dos empregados do BNDES. É um programa para fazer o debate sobre o projeto nacional, sobre estratégia de desenvolvimento, os desafios e pensar isso à luz das experiências de outros países no mundo e da própria experiência brasileira, né, que foi, todo esse período pode ter sido mais ou menos dinâmica, mas ela tem uma série de lições que precisam ser recuperadas, discutidas, sempre com a visão crítica, né, aberta ao debate. Obrigado, Arthur. Paulo, dê a todos as suas boas-vindas também aqui no programa de hoje. Tenho certeza que a gente tem muita coisa para conversar, mas dá um alô para todo mundo. Bom, obrigado, Paulo. Obrigado, Arthur, pelo convite aqui para participar desse primeiro programa. É um grande prazer. Eu lido com esse assunto, né, lato sensu, né, de desenvolvimento já há muitos anos. Como disse meu xará Paulo Gala, do ponto de vista teórico, um pouco menos, né, embora com abordagem sobre história econômica do Brasil, do ponto de vista prático, né, sobre várias facetas. Então, ainda que, obviamente, né, por definição, a minha opinião aqui não represente a opinião da empresa ou do sistema BNDES, né, falo em nome pessoal, a partir da minha própria perspectiva, o fato é que essa vivência me ajudou a entender algumas questões sobre aspectos tanto teóricos quanto aspectos práticos, né? E aqui eu já vou até dar um pontapé inicial. O Brasil passou, né, por um período em que a gente tem uma espécie de uma quebra, né, na orientação histórica em termos de políticas econômicas, que talvez seja comparável só a poucos momentos na história do Brasil, lá atrás, né? Ainda que, se a gente lembrar, as reformas viessem sendo discutidas, né, desde o final do governo Juscelino, né? Então, não foi o governo militar, nem os liberais que inventaram o termo das reformas. Eles já estavam na mesa. Talvez as reformas tenham sido de um jeito que não era o jeito que alguns grupos favoreciam, mas sempre é assim, no fundo, né? Então, eu me pergunto, né, dado esse padrão que teve vigência lá no fundo, desde os anos 30, né, e que se consolidou após os 50, após a Segunda Guerra Mundial, esse padrão ele sofreu uma mudança importante no final dos anos 80, sabemos, né, com um certo esgotamento financeiro do país, e depois houve um processo de abertura, né, de liberalização, de desregulamentação, de re-regulamentação, porque não só houve desregulamentação, como houve a criação de novos regulamentos, né? E ainda que alguns chamem esse o período de neoliberal, eu sempre tenho alguma dúvida sobre o uso desse termo, porque o país ainda preservou muitos instrumentos, né, das fases anteriores. Só que, recentemente, aí sim, né, apesar tanto do governo Fernando Henrique, especialmente o primeiro, né, quanto o primeiro governo Lula, terem, digamos, mantido e incentivado uma agenda de liberalização, o fato é que o país não passou por nada parecido com o que se viu, por exemplo, na Inglaterra da Thatcher, que também não foi tão parecida quanto o que ela disse que era, né? Que, por exemplo, não privatizou o sistema de saúde, né? E o Boris Johnson, quando foi internado, ao sair, elogiou o Sistema Nacional de Saúde deles, de uma maneira que, como poucas vezes a gente viu um ministro da Saúde elogiar o sistema brasileiro. Lembrando que ele teve Covid, né? Não sei se todo mundo sabe, mas ele pegou Covid e ficou numa situação grave. Covid, e ele foi o porta-voz de um movimento, né, supostamente mais liberalizante, anti-integração, anti-globalismo, né? No entanto, um dos pilares, né, do sistema inglês ele estava mantido e foi incentivado pelo primeiro-ministro. E, de fato, agora, né, desde 2016, a gente tem uma persistência num conjunto de políticas que sugere que a estabilidade fiscal é prioritária para o desenvolvimento, que a privatização é decisiva, embora essa não tenha acontecido, né, do jeito que se imaginava, que é necessário ter novas formas de relacionamento com o setor público, por meio de parcerias público-privadas e assim por diante, com uma persistência que a gente não viu anteriormente, né? E, no entanto, isso acontece num marco diferente do marco anterior, porque agora a gente está entrando num século sinocêntrico, e isso coloca para vários países, e o Brasil não é exceção, um problema importante do ponto de vista da base produtiva, né? O que acontece com a nossa indústria? Os alemães estão preocupados com sua indústria e os brasileiros mais ainda, né? Aí a pergunta que fica é: esse conjunto de mudanças que estão em curso, eles são suficientes
para enfrentar os desafios colocados pelo desenvolvimento num século sinocêntrico? Até aproveitando esse gancho, Paulo, pensando na inspiração do título do nosso podcast, né, que faz uma alusão a esse último livro da Mariana Mazzucato, né, que é Mission Economy, que obviamente é uma ideia mais ampla, que vem sendo já adotada e debatida em vários países, né? Não só na Europa, mas agora nos Estados Unidos também com o novo programa do Biden. E essa ideia de missão justamente tenta articular, vamos dizer assim, todos os elementos sociais necessários para que o desenvolvimento econômico aconteça. Então foi legal você ter mencionado essa inflexão que a gente viu no Brasil, porque é uma inflexão que vai na contramão da inflexão que a gente vê no mundo, né? Porque se é verdade que agora o Brasil teve uma inflexão no sentido mais liberal, o mundo todo teve uma inflexão mais no sentido de valorizar o papel do Estado, do planejamento econômico. A própria ideia de missão traz uma noção de que o mercado sozinho não é capaz de fazer as coisas, porque a missão tem por trás dela a ideia de um Estado que ajuda a organizar, ajuda a orientar, ajuda a induzir. Não é aquela ideia do Estado onisciente que vai escolher vencedores, nada disso. É um Estado que é articulador. A Mazzucato usa muito a ideia do projeto Apollo, né? Daí que ela tirou a coisa do Mission Economy, né? Que o governo americano quis colocar o homem na Lua e, para isso, ele articulou toda a iniciativa privada americana para produzir tudo que era necessário, desenvolver as tecnologias, fazer os foguetes, as roupas dos astronautas, a comida do astronauta que depois virou a papinha de bebê. Enfim, então essa ideia de missão vem justamente de um objetivo de articular uma sociedade, um setor produtivo num determinado sentido. É óbvio que no Brasil a gente não quer colocar o homem na Lua, a gente tem coisas muito mais prioritárias para serem resolvidas. Por exemplo, a pandemia, que vai ser tema de um outro bloco que a gente já vai discutir na sequência, mas sempre na linha de mostrar que não basta deixar o mecanismo de mercado, acreditar que o mecanismo de mercado vai resolver tudo. Quando a gente olha as questões chave do tipo educação, do tipo saúde, que o Paulo mencionou agora, inclusive com esse exemplo incrível lá do Reino Unido, que foi tido como o bastião, né, ou vamos dizer assim, o grande símbolo, o arquétipo da liberalização, né? Quando a gente olha setores como educação, saúde, desenvolvimento tecnológico, sustentabilidade ambiental, fica clara a necessidade de utilização de mecanismos de Estado também. Estou usando aqui a palavra mecanismos de Estado na falta de uma palavra melhor, mas é só para contrapor a ideia de mecanismos de mercado. Então, quando a gente pensou nesse nome, missão desenvolvimento, uma das coisas que a gente tinha em mente era valorizar todos esses outros elementos ou esses outros mecanismos que não mecanismos de mercado e que, obviamente, o BNDES é um dos pilares disso no Brasil. Então, não dá para pensar sobre planejamento econômico, sobre projeto nacional de desenvolvimento, sem, obviamente, pensar no BNDES. Só para concluir, antes de passar a palavra para o Arthur, falar um pouquinho da China, porque a China, a meu ver, talvez seja o grande responsável por tudo isso, porque foi a China que obrigou o Ocidente a repensar o papel do Estado. O Ocidente não está fazendo isso porque eles tiveram uma crise de consciência, porque o planeta agora está ficando poluído, ou porque a desigualdade está aumentando muito nos Estados Unidos, e é verdade, mas não foi, vamos dizer assim, um raio de luz que deixou os policymakers do Ocidente mais inspirados. Nada disso, não foi por bem, foi por mal, porque a China está desempenhando com tanta excelência e toda a Ásia está caminhando a passos tão largos que isso começou a deixar o Ocidente preocupado. Então, quando os Estados Unidos se deram conta que eles não eram capazes de fazer tecnologia 5G, por exemplo, que a China domina, ou que a produção industrial chinesa hoje é o dobro da americana, ou que o ecossistema de carros elétricos do mundo está na China. Então, quando os ocidentais se deram conta do tamanho do prejuízo, eu brinco que eles foram tirar o pó dos livros lá do New Deal, foram reler o Roosevelt, eles foram tentar entender o que está acontecendo com eles mesmos ocidentais. Então, a China que, vamos dizer assim, vem nessa liderança mundial, diria eu, lá da Ásia, ela está obrigando o Ocidente a repensar completamente a maneira como o Ocidente vinha encarando essa relação Estado e mercado. Eu acho que a Mariana Mazzucato é filha da China, num certo sentido, assim, né? E o que preocupa é que o Brasil está na inflexão contrária, né? Enquanto o mundo todo está fazendo a inflexão para valorizar a articulação em relação Estado-mercado, o Brasil está desmontando tudo isso, né? E eu acho que, obviamente, que isso é uma agonia de nós três aqui, né? Mas eu queria ouvir mais de vocês sobre isso. Isso que o Gala falou agora, eu acho que é extremamente importante, né? E nesse caso, em vários outros, né? Mas nesse caso certamente a gente concorda. E é um pouco o que o Branko Milovic andou falando também, né? Sobre o impacto que a China está causando na maior parte dos pensadores
legais, sociais e econômicos, né? Porque os liberais, durante muito tempo, ficavam repetindo a ideia de que, olha, isso aí não vai dar certo, vai ter uma crise, qualquer que seja ela, né, normalmente financeira, e isso, eles vão chegar no esgotamento, eles vão atingir um limite, ou vai virar uma democracia, porque todas as previsões há 30 anos estão completamente equivocadas, né? Pode ser que acertem um dia, né, como um relógio quebrado. A pergunta é, no final das contas, será que a retomada do pensamento sobre desenvolvimento, na linha que o Paulo Gala mencionou, hoje talvez seja menos uma questão ideológica e mais uma questão pragmática, né? Porque, dado o mundo tal como ele é, eu tenho que pensar Brasil, né? Tenho que pensar os instrumentos necessários para operar esse mundo, não o outro mundo que eu imaginei, nem o mundo que já foi, né? Eu aproveito isso como uma provocação, assim, e queria puxar para um outro lado, assim, até que ponto, assim, essas questões já estavam colocadas antes da China. Talvez a China seja inescapável ou jogue a verdade muito na cara, mas eu, por exemplo, quando estudei nos anos 90 na FRJ, os meus professores que discutiam desenvolvimento econômico estavam obcecados com o desenvolvimento econômico japonês e coreano. Né? O sucesso coreano, japonês, era muito fortemente produto de ação estatal. E, na verdade, a história da discussão sobre desenvolvimento econômico, né, ela tentou um tempo, os liberais usaram algum tempo os países da Ásia como exemplo de crescimento para fora, né? Tinha um crescimento para dentro da América Latina, um crescimento para fora dos países asiáticos. E aí parecia que o crescimento do asiático era uma coisa liberal. E pouco a pouco, autores institucionalistas, destacadamente Alice Armstrong, com Asia Next Giants, né, esse livro dela está traduzido acho que para o português, ela vai falar, olha, a Coreia do Sul tem a ver com instituições, com Estado, com planejamento. A Coreia do Sul é nacional desenvolvimentista, né? Entendeu? O Japão também. Né? E a gente já está nessa contramão da Ásia há muito tempo. Né? Quando a gente reage à crise da dívida, adotando assim essa própria ideia de um esgotamento da substituição de importações, que faliu, que fracassou, assim, como é que a gente conseguiu incorporar, né? Essa é a minha provocação, então, para quem simpatiza com essa visão. Tem um problema, aumenta o preço do petróleo, como todo mundo sabe, lá nos anos 70, né? E tem os países do terceiro mundo que ficam ricos com petróleo alto, e os países que dependem, como o Brasil, de importar petróleo. Aí, o mecanismo de transferência desses recursos de dólar do terceiro mundo, ele, ao invés de passar por órgãos como o Banco Mundial, uma coisa do tipo, ele passa por bancos privados. Essa é a primeira decisão que os países do primeiro mundo fazem, né? E quando chega no final, e eles são incentivados, os países são incentivados a pegar esses empréstimos. Quando chega no final dos anos 70, e os Estados Unidos fazem a política dele de taxa de juros, os empréstimos todos eram com taxa de juros flexível, esses países capotam no mundo inteiro. E as pessoas ainda culpam o modelo que eles adotaram, que não que esse modelo não merecesse revisões, etc e tal, mas esse modelo fica com toda a culpa pelo fracasso econômico e não o comportamento da taxa de juros, da forma como esse financiamento foi feito, etc e tal. Né? E eu acho que o caso do Brasil, em particular, é escandaloso como a gente jogou fora o bebê junto com a água do banho. Né? O Brasil, a ditadura militar brasileira, não tem nada a ver com o que a ditadura militar argentina e chilena fizeram com seus países. Né? O Chile e a Argentina são os primeiros países a adotarem modelos altamente liberais. No Brasil, a gente faz projeto, faz plano. Esses planos, esses projetos são responsáveis por boa parte da indústria que sobreviveu no Brasil até hoje. Né? E o segundo PND, às vezes, talvez o segundo grande momento de atuação do BNDES, depois do plano de metas, é tão fundamental e ele vira uma coisa, ainda é associado com uma coisa da ditadura, uma coisa decadente, uma coisa equivocada. Eu acho que esse é o nosso desafio. A gente acabou com a substituição de importações. Esse nome não é nem dito mais, ele não é mais falado. Nos últimos 20 anos, eu não escutei ele sendo dito explicitamente dentro do governo, dentro do BNDES. Eu acho que a gente acabou com uma coisa e não colocou outra no lugar. E sem uma ideia mestra, sem uma orientação geral, nós não temos como sair desse estado de mediocridade de crescimento, né?
Então, assim, essa são as minhas provocações, assim. A China, eu não estou querendo negar o papel da China, só quero dizer que essas questões estão colocadas há mais tempo. Eu queria reagir a isso, mas antes deixa o Paulo fazer a interrupção, que na linha das interrupções ele estava em primeiro do que eu. Vai lá, Paulo. É só um comentário, porque como você não pode mais falar em política de substituição de importação, tem uns apelidos, né? O apelido mais antigo era adensamento de cadeia produtiva. E agora é reconfiguração de cadeia de valor em função da pandemia. São nomes diferentes para coisas muito parecidas, né? Deixa eu só pegar um gancho aqui, a gente vai concluir esse primeiro bloco já, porque a gente precisa falar sobre um tema que é candente, fundamental aqui, que é a questão da pandemia. Mas eu queria só pegar o gancho rapidamente do que o Arthur falou da China, para dizer o seguinte, assim, é verdade que nós, economistas, já estamos careca de saber que um projeto de desenvolvimento, ou melhor dizendo, o desenvolvimento econômico per se depende de um projeto nacional de desenvolvimento. Isso aconteceu na Alemanha, aconteceu no Japão, na Inglaterra, até mesmo na Holanda, qualquer país do mundo que você estudar a história, você vai descobrir que nenhum país conseguiu se desenvolver sem um projeto nacional de desenvolvimento. Né? A Ásia do Leste simplesmente foi a última quadra histórica onde isso deu certo, porque adotar um projeto nacional de desenvolvimento não significa que você terá sucesso. Obviamente que não é tão simples quanto isso, mas a China é diferente, Arthur, e aqui eu queria fazer uma discordância com você, porque é a primeira vez que o líder mundial está sendo colocado em xeque. Então, a Coreia era um bichinho que todo mundo achava graça, o Japão até um pouquinho maior, o pessoal falou, que legal, os caras estão comprando imóveis nos Estados Unidos, o Palácio Imperial vale mais que Manhattan, os carros da Toyota estão desbancando a Ford, mas era numa linha de achar graça, porque era um país com 100 milhões de habitantes que não ia chegar no tamanho americano. Agora não, a China é de verdade, não é brincadeira, porque é um país que já é maior do que os Estados Unidos. Se você medir o PIB em PPP, tem o dobro da produção industrial, a China consome metade do aço do mundo. Então, os Estados Unidos, só para dar um número, assim, sem querer ser muito chato economista, mas tem 10 milhões de pessoas trabalhando em manufaturas americanas. Na China são 150 milhões. Então, quando os Estados Unidos e o Ocidente se deram conta do tamanho da encrenca, era o que eu brincava, que eles olhavam a China e achavam que era um dragãozinho legal, que as multinacionais iam lá produzir de maneira mais barata e tudo mais. Só que, de repente, o dragão ficou gigantesco. Então, a gente agora tem um milagre asiático que supera os Estados Unidos em termos de tamanho, de proporção e de escala. Então, não é mais uma questão de acadêmicos ou de pessoas intelectuais escrevendo livros para explicar. Não. Agora é o comando mundial que está saindo da mão dos Estados Unidos e da Europa, e eles estão desesperados por isso. Ou seja, eles estão mandando os economistas às favas, e vou falar, galera, aqui é para adulto agora, não é para brincar mais não. Fala, Paulo. Eu acho que esse ponto que você mencionou sobre a indústria é absolutamente central, porque há uma novidade histórica relativa ao fato de que agora a China ela absorve absolutamente a indústria dos outros. Não é uma questão relativa. A minha indústria está crescendo um pouco mais ou um pouco menos em relação aos outros. Não, algumas estão diminuindo e a China aumenta pelos outros e por ela. Então, tem uma questão de redução relativa e absoluta do segmento industrial em vários países. E a conversa sobre serviços de alta tecnologia, bom, a gente tem que encerrar, né? Mas também isso é um tema fascinante, né? Ah, Nike, veja a Nike. Alguns falam isso, né? Alguns economistas mais liberais, veja a Nike, não precisa ter fábrica. Sim, mas a Nike emprega quantas pessoas nos Estados Unidos? Né? E para chegar na Nike significa ter o controle de canais de comercialização, que é algo que requer competências específicas e requer um caminhão de dinheiro. Né? Isso não é acessível para empresas de terceiro mundo. Não facilmente. Vou fazer um último. Posso fazer a última? Vai lá, eu vou caçar a sua palavra. Você me convidou, agora você vai ter que pagar por isso, mas tudo bem, eu vou te conceder mais essa palavra. Vai lá. Meu último comentário é dizer o seguinte: eu não discordo de nada, quer dizer, mas eu quero dizer que a minha intervenção foi justamente falando do ponto de vista dos intelectuais e não do impacto geral da China. A China, sem dúvida, tem um efeito demonstração assim, muito vigoroso, então concordo totalmente com você, mas acho que do ponto de vista dos estudiosos, dos economistas, os exemplos asiáticos eram suficientes para perceber que a gente já estava no rumo errado há muito tempo. Não, né? Totalmente. A questão é que a gente, como economista, a gente meio que fica assistindo o que está acontecendo no mundo, e agora o mundo realmente entrou numa inflexão,
Que, verdade seja dita, começou já em 2008. A crise de 2008 já foi um grande baque no Ocidente, né? A bolha imobiliária e toda aquela grande crise americana já deu uma sacudida. Agora, a ascensão da China mais o Covid, né, que vai ser tema do nosso próximo bloco, eu acho que é uma espécie de trinca de ruptura, se vocês quiserem, né? Eu costumo usar a crise de 2008, a ascensão chinesa e a pandemia do Covid como a trinca que realmente derrubou ou tirou muita força desse pensamento liberal, neoliberal no mundo, com a diferença de que no Brasil não, né? No Brasil a gente fez a inflexão da inflexão, né? Uma coisa... Essa é uma discussão interessante, né? Por que no Brasil? Por que o Brasil não? Exato. Mas enfim, vamos concluir esse bloco e a gente, na sequência, fala um pouco da pandemia, obviamente no contexto de tudo que a gente está discutindo aqui. Bom, estamos de volta aqui no segundo bloco do nosso podcast Missão Desenvolvimento e o tema agora é pandemia e Covid. É o tema da maior importância, talvez o tema mais importante do momento, né? Não só para economistas, né, que é o nosso caso aqui, infelizmente, mas também para todo mundo que tem, enfim, que está preocupado com a situação que é gravíssima, né? Dentro do nosso espírito de pensar a economia a partir dessa ideia de missão, né, que traz a importância de articulação da sociedade, pensando no papel do governo e no papel do mercado, eu queria dar um pontapé inicial aqui com a questão da vacina, de como as vacinas foram desenvolvidas e como isso ilustra a importância da missão. É evidente que hoje a missão mais importante que todos os países do mundo têm é controlar a pandemia. Controlar a pandemia no sentido de salvar as pessoas, né, o que envolve, pensando da ótica produtiva e de economia, equipamentos hospitalares, medicamentos, enfim, protocolos, né, de cuidado, até a vacina, que é o que a gente tem de mais importante até o momento. Então, eu vou contar rapidamente uma história aqui, e é uma coisa que eu fiquei assim, quer dizer, não fiquei chocado, porque obviamente a gente estuda a relação de Estado e mercado, e de iniciativa privada, especialmente em relação a tecnologias, e onde você olhar, você vai achar lá que em grandes saltos tecnológicos e grandes desenvolvimentos tecnológicos tem sempre a presença do Estado ajudando a articular a iniciativa privada. Mas eu estava lendo uma matéria no Washington Post, se não me falha a memória, que contava um pouco da história dessas vacinas de RNA que a gente tem, que são a grande esperança do controle da pandemia. São vacinas feitas a partir de código genético, né? A grande diferença das vacinas de RNA ou RNA mensageiro, como se chama agora, né? É que você coloca lá, e eu vou falar um monte de besteira aqui, os biólogos que me perdoem, porque eu sou um economista tentando falar de biologia, mas a ideia é que você coloca uma orientação lá de código genético para que as suas células produzam um pedacinho do vírus. Isso é muito diferente da vacina tradicional, em que se injetava um pedaço do vírus desmontado, por assim dizer, para que seu corpo aprendesse a lidar com aquilo. Então, as vacinas de RNA, elas são muito mais rápidas. A gente conseguiu desenvolver uma vacina em 6 meses, que é um negócio recorde, assim, tem vacinas que levam 5 anos, 10 anos, até mais. Então, a grande esperança para a solução do Covid está nas vacinas desse tipo. E eu estava lendo nessa matéria do Washington Post o detalhe de como essa vacina foi desenvolvida, depois eu posso até deixar a referência aqui para quem quiser ver. E, por incrível que pareça, a vacina veio principalmente das pesquisas do Pentágono e da DARPA, que é o braço de pesquisa tecnológica do governo americano, né? Eles estavam pesquisando no 11 de setembro, no 9/11, vacinas rápidas contra o anthrax. Talvez vocês se lembrem disso, porque os Estados Unidos estavam com muito medo de ataques biológicos, né? Então, o governo americano começou a destinar muita verba para o Pentágono e para a DARPA para eles fazerem possíveis respostas a ataques biológicos, né? E uma das fronteiras de investimento que começou a ser perseguida foi essa de vacinas do tipo RNA mensageiro, que na época a grande maioria das pessoas achava meio que uma loucura. Falou assim, olha, não tem como o RNA é um material muito frágil, não tem como você manipular ele, não tem como transportar. É uma ideia que pareceu assim meio fora de propósito no início. Só que a DARPA e os engenheiros e os técnicos e os cientistas americanos, alguns deles resolveram levar adiante essa ideia, né? Bom, resolveram levar adiante porque tinha alguém que financiava essa ideia. E aqui é o ponto-chave que a gente vai voltar várias vezes em vários programas e que eu diria que é o tema quintessencial do nosso podcast, né? Que é quem financia o risco. Então, naquela época, precisava se gastar 500 milhões de dólares, $1 bilhão para se desenvolver vacinas ou respostas rápidas a ataques biológicos
com base em RNA, e o governo americano falou, não, peraí, eu banco isso daqui, eu, governo americano, eu, Pentágono, eu, DARPA, vou colocar dinheiro nisso daqui. Porque não é uma questão de dar lucro, de ter lucro ou prejuízo. É evidente que uma Pfizer da vida, ninguém entrou nisso, porque todo mundo fez a conta e falou, peraí, eu vou gastar 500 milhões de dólares, 1 bilhão de dólares para desenvolver uma vacina de RNA para um caso hipotético de um ataque biológico de antrax. Quer dizer, é um negócio que não fazia o menor sentido do ponto de vista de custo-benefício de mercado, né? Só que a análise de custo-benefício de mercado muitas vezes não leva ao desenvolvimento econômico, não leva a ações que ajudam a sociedade em termos de educação, de saúde, meio ambiente e assim por diante. E a vacina é um belíssimo exemplo disso. Então, a vacina foi desenvolvida lá atrás porque o governo americano estava disposto a colocar dinheiro num projeto que era inviável, por assim dizer, né? Claro que com isso eu não quero dizer que é o Estado que vai resolver tudo e fazer tudo, nem que foi o Estado americano que fez a vacina, não é isso. Ele articulou empresas, deu verbas e elas acabaram desenvolvendo, e agora a gente tem a vacina graças a isso. Não fosse esse investimento e todo esse tempo que foi investido lá atrás, a gente não teria a vacina. Então, eu acho que é importante levar isso para as pessoas, né, para as pessoas entenderem de uma maneira bem prática e pragmática o que a gente está falando aqui, da importância da ação do Estado articulando a iniciativa privada ou de uma sociedade como um todo que consegue se mobilizar para fazer coisas que são fundamentais, né? Não estou nem entrando aqui na discussão do SUS no Brasil, das vacinações da nossa indústria farmacêutica e de muitas coisas que eu tenho certeza que vocês têm aqui para contribuir. Paulo, se você quiser comentar agora para inverter a ordem aqui do nosso início de discussão. Esse tema é fascinante, né? Porque ele é de uma visibilidade inescapável, né? E eu não posso deixar de olhar para isso, né? Por mais que eu tenha uma ideologia, uma teoria, não importa, né? Trata-se de uma ameaça a milhões de pessoas, né? No mundo inteiro. Milhões de pessoas do meu país, né? Sendo eu Brasil, China ou o país que seja. Então, eu acho que quando o Gala diz que a Covid, junto com a emergência da China, com a crise de 2008, eles significam talvez uma mudança de placas tectônicas, é impossível não concordar, né? Porque a Covid vem num contexto em que a China está emergindo e trazendo um novo desafio. E a China agora, para voltar ao assunto da vacina, né? Ao contrário do mundo ocidental, a China está usando o sistema farmacêutico, né, como parte da sua diplomacia, de maneira absolutamente explícita. Tem país que não gosta muito da ideia e resiste a isso. Ok, entendi. Mas é por ideologia, né, não é por pragmatismo, que talvez seja algo a ser recuperado, né? Eu acho que o Brasil precisa recuperar um pragmatismo. Não é que a China seja tão generosa assim, mas eles estão compensando um pouco esse vácuo. E aí ganhando, não só do ponto de vista econômico, mas ganhando do ponto de vista simbólico, né? E esse é um movimento muito sofisticado dos chineses. No fundo, quando a gente fala de políticas públicas para a redução da desigualdade, é só para a gente depois retomar esse assunto mais adiante, a gente tem que falar da economia política. E essa economia política ela é sempre política, porque ela requer uma coalizão. E essa coalizão é montada a partir de conflitos, não a partir de uma ideia de generosidade, porque somos todos iguais. A igualdade é construída politicamente. Normalmente envolveu derrubada de reis, corte de cabeças, né? Invasões, revoluções socialistas no próprio país ou em outros países. E esse tipo de ameaça foi que fez as elites se mexerem, né? E para voltar à Inglaterra, foi o fato de que era uma ilha que foi ameaçada de invasão, né, concretamente, e sofreu sozinha durante muito tempo. E aí os ingleses, com toda a sua tradição liberal, embora com trabalhismo ali forte também, né, eles criaram políticas do tipo Home Fit for Heroes, que todos os soldados retornados deveriam ter algum tipo de política habitacional. E política de saúde, tanto é que o Sistema Nacional de Saúde foi montado na Inglaterra depois da Segunda Guerra Mundial, exatamente para lidar com questões estruturais. Portanto, a ideia de estrutura
que é outro assunto sobre o qual a gente deveria falar também, né? Esse primeiro programa está servindo um pouco para a gente mapear. Já tem tema aqui para uns 5 programas, pelo menos. Vai lá. Exato. Mas o tema que eu acho que é um problema sério hoje no debate sobre a ação do BNDES, mas acho que isso vale para qualquer ação de Estado preocupada com o desenvolvimento, né? A gente caiu numa armadilha, né, de que a atuação do banco, né, ela tem que estar sempre motivada por uma espécie de distribuição de renda, né? Então, assim, o BNDES tem que apoiar pequenas empresas, porque ele recebe o dinheiro é público, então ele não pode ajudar a concentrar a renda, ele tem que agir como um organismo que divide a renda, né? E eu acho que essa visão, assim, que é popular, inclusive que assim, foi adotada pelos liberais, curiosamente, os liberais que não têm uma tanta tradição de fazer um discurso liberais econômicos, né, em prol da igualdade, mas eles tomaram isso como uma questão muito importante, e eu acho que isso confunde um tema muito sério sobre agências de desenvolvimento. É que a forma de agências de desenvolvimento retornarem para a sociedade não é com essa distribuição, é sim mais no que elas viabilizam com o financiamento delas. A questão não é tanto se você empresta para uma empresa pequena ou para uma empresa grande, mas o que você pede em troca daquele apoio que você está dando, né? Então, nesse caso, né, se você está apoiando um laboratório, grande que seja, mas que ele vai entregar uma vacina que não seria viabilizada com os incentivos normais do mercado, essa é uma contribuição algumas vezes maior do que pegar o dinheiro dessa agência de desenvolvimento e distribuir para todos os botequins, todas as pequenas empresas dos Estados Unidos. Assim, é essa forma como a ação de uma agência de desenvolvimento entrega resultado. Então você precisa ter a lógica da operação dessas agências é ter uma noção você fala de missão, mas objetivos claros que estão determinados por uma estratégia de desenvolvimento. Quando a estratégia de desenvolvimento não é clara, todo esse mecanismo fica meio fluido. Porque na prática, e aí é uma experiência que assim, eu arriscaria, né, de dizer que é uma experiência de quem trabalha, quem opera na coisa, não é trivial inventar uma política e depois fazer lá o executor dela, fazê-la virar realidade. Você está lá apoiando uma empresa concretamente, exigir uma contrapartida dela, mais do que ela pagar o empréstimo que está recebendo, mais do que ela fazer as obrigações normais de um contrato, não é trivial. Você tem que ter, sob aquela tua contrapartida, todo um consenso, toda um entendimento dele, entendeu? Então, por isso que eu acho que o tema de ter uma estratégia clara é fundamental, inclusive para a ação nessas agências de desenvolvimento. Sobre a vacina também, ela me suscita assim, um contraste dessa ação com o que o Brasil fez, também acho que merece ser mencionado, viu, Paulo? Eu acho que no Brasil, a gente tinha que assim, eu acho que um exemplo concreto de como a gente está na contramão, né? A gente falou sobre estar na contramão. O BNDES tinha uma ação ligada à Fiocruz, ao Butantan, apoiando vacinas. Tem casos, a vacina da dengue. Aliás, desculpa, Arthur, a coisa, vamos dizer assim, mais revoltante que acontece hoje é que o Brasil era um dos líderes mundiais de vacinação. Por conta dessa articulação do BNDES, de Fiocruz, de Butantan, por conta da existência de todos esses organismos. Quer dizer, se tem uma coisa que o Brasil sabe fazer bem é vacinar. Né? O Brasil ele era tido no mundo e havido como o grande vacinador. Né? Mas enfim, só para externar essa minha revolta aqui, eu te devolvo a palavra. Então você vê, o exemplo que a gente teve lá no banco, acho que essa questão é importante ser ressaltada, você levantou, mas a nossa atuação ali, imediata, foi de hesitação. O BNDES não partiu imediatamente para viabilizar vacina. A reação inicial, isso apareceu na imprensa na época, foi de hesitação, saber se o banco devia entrar ou não nesses financiamentos, se era papel do Ministério da Saúde, se não era. Ou seja, a reação, mesmo uma situação extrema como essa, não foi de vamos pegar uma oportunidade e pensar em como agir, e pensar num horizonte longo, e pensar de forma ousada. Né? Na verdade, se teve um comando que foi dado, é que a atuação do banco nesse primeiro momento ia ser mais tímida. Talvez o banco tivesse uma ação no segundo momento em que você tivesse que fazer uma reconstrução. Mas na pandemia era para ser contido. Então, eu acho que esse é um exemplo prático de como todas as questões teóricas que a gente está falando, elas se refletem no dia a dia, como elas têm impactos, inclusive imediatos,
né, esse mindset, né, que está colocado, ele cria realmente obstáculos concretos. Boa. Obrigado, Arthur. A gente já está aqui no adiantado da hora aqui, a gente realmente levantou temas para muitos programas aí que virão adiante, né? Então, eu acho que a gente poderia concluir agora. Não sei se vocês querem dar uma palavra final antes da gente encerrar a conversa. Eu queria só talvez lembrar que a pandemia é aguda, né? Mas a gente tem algo que vai além da pandemia e, aparentemente, segundo muitos cientistas, tem uma relação, até eventualmente de causa e efeito, né? Mas pelo menos de conexão, de correlação com a pandemia, que são as mudanças climáticas. Então, ainda que eu esteja, ou seja, um pouco cético frente às questões relativas aos benefícios que a pandemia pode trazer para favorecer, né, o combate à desigualdade, somos todos iguais, vamos cuidar mais de nós. O fato da pandemia ser entendida por muita gente como um episódio, no mínimo relacionado, né, quando não causado pelas mudanças climáticas, face à redução de floresta, interação com animais desconhecidos, né, o habitat, né, para além da questão do consumo desse ou daquele animal, né, porque muitos dizem, inclusive, tem estudos feitos no Brasil sobre os riscos de uma nova grande pandemia no Brasil, por causa do avanço sobre a floresta amazônica, né, e a quantidade de organismos que existem lá, absolutamente desconhecidos. O ponto positivo pode ser o aumento da consciência para questões que transcendem o econômico, né, e até mesmo social, na verdade, né, e que são o impacto da natureza sobre o ser humano, porque o vírus também manda essa mensagem, né? Olha, vocês são frágeis, vocês são mortais, né? E essa consciência é fundamental para entender que as mudanças climáticas vão trazer mortalidade, né? Talvez não para mim, mas para os meus filhos, mas certamente hoje já traz morte para certas parcelas da população mais frágeis, né? Agora, essa semana, acabou de despencar lá uma geleira na Índia, né? E isso tem uma relação, provavelmente, com mudança climática, face à redução da quantidade de neve, embora às vezes em alguns lugares aumente a neve e outros diminua, né? Mas esses episódios tendem a se tornar mais frequentes, segundo o consenso dos cientistas. Arthur, você quer deixar aqui uma palavra de despedida, aproveitando já para dizer que vocês já estão convocados aqui para voltar em programas futuros, para, no mínimo, para vocês responderem um pouco das questões que vocês mesmos levantaram. Eu só queria fazer uma precisão aqui. O banco acabou tendo uma atuação importante na parte de saúde, na pandemia, na parte de saúde, e nós vamos ter um programa para discutir isso na frente, eu espero, né? Essa questão da saúde, dedicada à questão da vacina, e eu acho que é uma área em que houve uma atuação interessante, né? É uma dessas áreas do BNDES que teve uma atuação interessante, foi a área de saúde. Então, o meu comentário é sobre a hesitação na atuação ali na partida da coisa, mas eu queria chamar a atenção de que essa atuação acabou acontecendo, né? E a área de saúde como um todo é uma das coisas que hoje, assim, existe um orgulho no banco sobre o trabalho que foi feito aí nos últimos 20 anos nesse setor. Boa. Obrigado, Arthur. Obrigado, Paulo. Agradecer a todos que nos ouviram e avisar também que o programa vai ao ar toda semana, nas quartas-feiras, em todas as plataformas de streaming. Se você quiser saber mais sobre o programa, você pode visitar nosso site, que é o www.missãodesenvolvimento.com. E para sugerir temas, mandar perguntas, vocês podem nos mandar e-mail no podcast@missãodesenvolvimento.com. Então, estaremos aqui toda semana, no mesmo bate-horário, bate-canal, com perdão da piadinha infeliz. Agradeço a todos. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, até a próxima.